Meus amigos, os últimos dois vídeos editoriais postados nesse site procuravam provocar reflexão com relação à omissão, à postura omissa da população brasileira no que tange, no que diz respeito às suas manifestações relacionadas com a definição de quem deveria ocupar os espaços políticos, os espaços públicos no executivo e no legislativo. A despeito de um comportamento carnavalesco que episodicamente se manifesta com aglomerações nas ruas, com desvirtuamento que acaba por tirar o foco do objetivo dessas manifestações, na verdade, não é respaldado esse procedimento, esse comportamento, na hora em que é dada a oportunidade à população de reagir àquilo que supostamente nessas manifestações significaria a sua inconformidade, a sua insatisfação, a sua indignação com a forma segundo a qual esses ocupantes desse cargo público conduzem o que deveria ser a busca de solução de seus problemas, de satisfação das suas necessidades. Manifestações que eu insisto em qualificar como carnavalescas, em que parece que há muito mais a intenção de colocar o bloco na rua do que realmente produzir uma reação correta, completa, adequada daqueles que estariam sendo alvo dessas manifestações. É claro que há toda uma ambiência, uma circunstância que favorece a que essas manifestações não produzam resultados, né? Particularmente o comportamento sensacionalista da mídia, que está muito preocupada em verificar aquelas cenas, aqueles aspectos que possam ser levados ao Jornal da Noite, do que propriamente tentar discutir as causas que geraram aquelas manifestações. Mas, colocado de lado essas manifestações carnavalescas, na verdade, a população se comporta de uma forma extremamente vassala, né? Enxergando essa gente que ocupa os cargos públicos como senhores aos quais se deve render homenagens. Não entendem, né? A população não deixa claro que eles, na verdade, são empregados, são sustentados pela população. População que lhes paga o salário e que permite a existência das organizações, das entidades, dos órgãos que lhes dão emprego. Então, são empregados e merecem justa causa quando demonstram incompetência ou desonestidade. Mas, nesses últimos vídeos, procuramos ressaltar esse aspecto da incapacidade da população em assumir posições, em exigir soluções, em sinalizar que os maus empregados vão ser destituídos dos seus cargos, vão ter que voltar a trabalhar, vão ter que acordar cedo, pegar a condução, ir para o trabalho, voltar tarde para casa para ganhar salários que são insignificantes quando considerados aqueles que recebem na ocupação desses cargos públicos. Então, essa omissão é irritante. E não se pense que ela se manifesta só nas classes menos informadas, não. Aquele segmento da sociedade mais esclarecido se omite também, reclama,
manda e-mail para os amigos e posta e troca imagens, chacotas, deboches, mas efetivamente não atua de forma a criar circunstâncias que favoreçam uma mudança da realidade. E, nesse contexto, eu gostaria de encerrar esse ciclo de discussões a respeito dessa postura omissa, vassala da população, dividindo uma experiência pessoal. Em 1990, no último mês de 89, pouco depois da queda do Muro de Berlim, eu iniciei um curso na Inglaterra que tinha por objetivo discutir a realidade do mundo. Foi um período muito rico, porque coincidiu com a queda da União Soviética, o desmoronamento da União Soviética, e me foi dada a oportunidade de vivenciar, no contexto da Europa, esse momento extremamente rico das últimas décadas. E logo no início do ano, num determinado dia, chegando ao colégio, à escola onde realizava o curso, fui cercado por ingleses que, muito assustados, me procuravam. Mario, vai haver guerra civil no Brasil? Que absurdo, como é que vai ser? Eu, muito constrangido, fiquei numa situação difícil de tentar evitar que se pensasse que eu, brasileiro, estava menos informado do que aqueles companheiros ingleses. E, sem saber do que se tratava, mas também sem querer transparecer que estava desinformado, tentei ganhar tempo quando eles colocaram que aquela reação deles se devia à circunstância de que o governo Collor, através daquela ministra Zélia, tinha acabado de bloquear todos os recursos dos brasileiros nos bancos. E eles estavam indignados, estavam inconformados, e na cabeça daqueles companheiros de então, não havia outra saída, era guerra interna, era desobediência civil, né? E eles diziam, não se pode, como um governo vai pôr a mão no dinheiro, é propriedade do indivíduo, ele trabalhou, ele lutou para ter aquilo ali. Como é que é possível que o povo não desague numa guerra intestina, né? Num quadro de perda absoluta de controle, porque ninguém pode aceitar uma coisa dessa. E eles estavam indignados, e eu extremamente constrangido, porque eu desconfiava que não ia acontecer nada disso, né? E nos dias que se seguiram, em casa, com a minha esposa e com outras pessoas mais próximas, eu tentava compreender por que nós, brasileiros, diante de uma circunstância como aquela, não reagíamos, aceitávamos cordeiramente que aquilo tudo pudesse acontecer. E a tendência da gente de autojustificação me levou a concluir que aquela indignação, que aquela insatisfação, que aquele inconformismo dos ingleses talvez se justificassem pelo fato de que as coisas não estavam acontecendo na Inglaterra. Elas aconteciam num outro país. Então, era muito cômodo, talvez muito fácil, que houvesse essa explosão sentimental, essa inconformidade, essa reação exacerbada com que eles se manifestaram. E achei que essa explicação atenderia à minha necessidade de tentar aceitar a omissão da população brasileira de permitir que o poder público se apoderasse, né, dos recursos, de maneira que, como todos nós ficamos sabendo depois, passado o tempo, aqueles recursos que tinham sido bloqueados perdessem relativamente o valor que tinham
na oportunidade da ação governamental. E fiquei com essa explicação até meados do ano, mais para o fim do ano, quando a primeira-ministra Margaret Thatcher, decidiu criar um novo imposto na Inglaterra, que foi batizado de Poll Tax, e que, na realidade, foi vista imediatamente pela população inglesa como uma bitributação. Quer dizer, as razões pelas quais se justificava a criação daquele novo tributo, aquele novo imposto, de alguma forma, já era coberta por outros impostos, outros tributos, outras taxas que já existiam e que já recolhiam recursos da população britânica. E eu confesso que, na oportunidade, aí a primeira reflexão minha foi agora eu quero ver como é que essas pessoas vão se comportar, né? E eu queria dividir com todos que a reação foi absolutamente total. As pessoas indignadas decidiram não efetuar o pagamento do novo imposto. Para que tenham uma noção de como as coisas aconteceram, naturalmente, eu também. O imposto basicamente se justificava pelo fato de se estar no solo inglês. Por eu estar na Inglaterra e respirar o ar na Inglaterra, eu tinha que efetuar o pagamento dessa nova taxa. Inclusive, nós estrangeiros que estávamos com nossas famílias lá, deveríamos pagar. O imposto era per capita, então ganhava um volume significativo, dependendo do tamanho da família. Como eu estava com esposa e 2 filhos, o valor era significativo. E recebemos o boleto lá para que fosse recolhido o recurso ao banco. E aí, então, fui procurado fui discutir o assunto com oficiais ingleses, britânicos, e fui orientado no sentido de, não, você, pelo amor de Deus, você não pague. Não é para ser pago esse imposto. E eu fiquei surpreso, mas como não vou pagar? Não pague porque ninguém vai pagar, nós não pagaremos. E aí eu me surpreendi, os oficiais do Exército Britânico não pagarão um imposto que foi estabelecido pelo governo. E, em seguida, recebi um novo documento que caracterizava que não estava registrado o fato de ter sido feito o pagamento e que isso implicaria em consequências jurídicas e legais e que haveria pagamento de sobretaxa, de multa, né? E, novamente, procurei, e os ingleses foram taxativos. Ninguém vai pagar. Não faça isso, não pague, porque senão você desqualifica a nossa decisão de não efetuar o pagamento. E eu me preocupei, olha, vai chegar uma hora que eu vou voltar para o país e na hora que eu for embarcar, talvez haja o registro que eu sou devedor. Não se preocupe, isso não vai acontecer. Não efetue o pagamento. Aqui ninguém vai pagar. É preciso que o governo aprenda que não pode fazer coisas desse tipo. E é claro que outros fatores contribuíram, mas a senhora Thatcher caiu. A senhora, em seguida, é claro que esse não foi o único motivo, né? Houve outra procriação da União Europeia, posições inadequadas que ela assumiu, mas havia todo um caudal favorável à queda dela pela inconformidade da população com relação ao que estava sendo estabelecido ali, né? E ficou claro para mim como deve se comportar uma população diante da consciência de que aqueles que detêm a responsabilidade de, por estar no governo, seja no executivo, seja no legislativo, de trabalhar na direção da satisfação das suas necessidades, da solução dos seus problemas, essa sociedade não pode admitir, em hipótese alguma, que esses indivíduos se valham
da circunstância do poder que lhes foi emprestado para agir de forma a atuar em outra direção que não seja essa, da satisfação das necessidades, da solução dos problemas da população. Então, eu concluo essa série de questionamentos a respeito eu chamaria mesmo da covardia da população brasileira diante dos desmandos que acontecem, com esse exemplo que eu vivenciei na Inglaterra em 1990. Não é possível que continuemos nessa postura de omissão, de aceitação, de resignação, e que a gente escuta, não tem jeito, vai ficar sempre assim, já era assim, e não tem, isso não vai mudar. Quer dizer, isso não vai mudar enquanto formos assim, fomos acovardados diante dessa circunstância. Enquanto não nos conscientizarmos que essa gente está ali colocada por nós para trabalhar a nosso serviço, a nosso favor, dando solução para os nossos problemas, né? E consciente de que temos que pôr para fora essa gente. Tem que mandar embora. Se não presta, se não trabalha, se não é honesto, se não é competente, vai embora. Não é possível aceitarmos essa situação. Então, eu concluo essa série de reflexões nos exortando. Agora estão falando numa nova manifestação, que ela seja real, que ela traga consequências efetivas, né? Que os segmentos no parlamento que não estão satisfeitos, que nos representam essa indignação, essa insatisfação, se sintam respaldados pela nossa postura, se sintam fortes o suficiente para lutarem por mudanças efetivas, reais, que possam trazer benefícios para toda a população. Nunca na história desse país, para parodiar o Pinóquio, que virou Gepeto, nunca na história desse país se teve tanta chance, tanta oportunidade para produzir uma efetiva, real mudança na realidade do país, na forma segundo a qual a população se relaciona com essa gente que tem que escolher as palavras para não desqualificar a minha reflexão, mas com essa gente que está aí cometendo todo tipo de desonestidade, de safadeza, de absurdos. Então é agora, é a hora, não dá para esperar mais. É fácil entender, se essa gente, depois de tudo que fez, não for confrontada efetivamente, vai estar recebendo, mais uma vez, um cheque em branco. A sinalização de que eu posso fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Está nas nossas mãos.